Pai do Senhor, abençoados. Graças a Deus. Tem uma palavra do Senhor aqui no livro de Mateus, no capítulo 14. 14, versículo 22. Mateus 14, 22 diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Glória a Deus. O tema é seguindo a ordem de Deus. Seguindo a ordem de Deus. Veja que diz que logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco. Então a ordem de Jesus era para que seus discípulos entrassem no barco. Foi ordenança. Foi ele que ordenou. Os discípulos certamente não queriam, naquele momento, entrar no barco e ir atravessar o mar. Eles queriam estar com Jesus. Eles queriam estar com o Mestre. Eles queriam estar com o Senhor. Porque assim nós não queremos de forma nenhuma fazer uma travessia sozinhos. Nós queremos estar com o Mestre. Mas veja que Jesus ordena para que eles vão para o outro lado. E a ordem que Jesus dá é para que eles entrem no barco e vão para o outro lado. Quando o Senhor ordena para que nós entramos no barco, para que nós, não sei qual é o barco que você está entrando, eu não sei qual é o barco que você entrou neste momento, mas você não vai ficar retido no meio do mar. Por quê? Porque a ordem é dele para você entrar no barco e você ir em frente. Então você obedece, entra no barco e vai em frente. Vieram os vendavais, as dificuldades, as lutas, mas pense aí, meu irmão. Foi ele que mandou, que ordenou que você fosse para o outro lado. Então isso quer dizer, ele vai se responsabilizar, aleluia, para livrar você daquela luta. Você estiver no meio do mar e a luta estiver travada, se você estiver no problema travado, mas foi o Senhor que mandou, que ordenou que você passasse para o outro lado, mesmo que nessa tua caminhada você encontrou essas dificuldades, mas ele não vai de forma nenhuma te deixar perecer, porque foi ele que ordenou para você entrar no barco. Agora, se você faz isso por sua conta e risco, aí já é você. Aí Deus não é responsável por isso, mas quando ele ordena, ele é responsável. Você, como ser humano, começa a perecer em alguns problemas e algumas lutas, mas foi ele que mandou você ir para o outro lado. Foi ele que ordenou para que você entrasse no barco. Então nós devemos seguir a ordem do Senhor, porque todas as vezes que vir os problemas, as lutas e as dificuldades, mas nós temos a certeza, foi ele que mandou eu passar para o outro lado, foi ele que mandou eu ir nessa trajetória está difícil, nessa trajetória tem luta, nessa trajetória tem espinhos, nessa trajetória vem tantas coisas para me desanimar, mas foi ele que mandou eu ir em frente, foi ele que ordenou, então ele não vai me deixar perecer. É assim que o Senhor trabalha, aquilo em que Deus determina nas nossas vidas, nada vai nos barrar. E eles entram no barco. O versículo que nós lemos. Então, amados, eles vão adiante, que para o outro lado. Eles vão para o outro lado. Enquanto eles vão para o outro lado, Jesus agora vai despedir a multidão. Jesus agora vai direcionar a multidão. Jesus é assim, amados. Jesus cuida de todos. Jesus se preocupa com todos. Jesus, ele não quer que ninguém pereça. Ele não quer despedir ninguém vazio. Ele não quer que as pessoas
Nós estamos aí nesse mundão, nós vemos tantas coisas acontecendo. E muitas das vezes nós dizemos, olha, o inimigo está furioso, mas o que eu quero dizer é, maior é o Deus que está conosco. Maior é o Deus que está nos direcionando. Maior é o Deus dessa nação. Ah, amado, quem fez o homem foi Deus. Então o homem é de Deus. O homem está nas mãos de Deus. Muitos vão entender esta mensagem. Muitas das vezes parece que Deus não olha para você, mas eu quero dizer, Deus nunca deixou de olhar para você. Deus nunca deixou de cuidar de você. Sabe por quê? Que você sempre venceu, mesmo parecendo que você está só? Porque Deus cuida. Deus cuida. Veja o que diz aí a palavra no versículo 23. Despedida a multidão, subiu ao monte para orar. Depois que ele despede a multidão, ele sabia o que ia acontecer com os discípulos. Ele sabia que os ventos iam ser contrários. Ele sabia que as dificuldades iam ser grandes. Mas foi ele que ordenou. Então ele não ia deixar os discípulos só. Amados, uma coisa gloriosa é o que Deus faz. Sabe o que é? É fazer com que o sobrenatural venha acontecer nas nossas vidas. Tem o sobrenatural de Deus acontecendo aí na tua vida. Você está passando por uma luta? Você está passando por dificuldades? Você está passando por problemas nessa vida? O mar está bravio? As ondas estão querendo te cobrir? O sobrenatural de Deus vai acontecer, porque é o Senhor que ordena para que nós passemos para o outro lado. Nós estamos aqui neste mundo, mas nós estamos passando para o outro lado. A nossa direção, nós vamos chegar sim, porque nós vamos chegar aos céus. Ele nos colocou aqui na terra para nós chegarmos no céu. Nós temos a direção dele, nós temos a ordem dele para nós chegarmos ao céu. Então nós vamos chegar. Tem os intempéries? Tem as dificuldades? Tem as lutas? Tem, mas ele ordenou, foi ele que deu ordem, e nós vamos chegar lá. Nada vai nos barrar. Ei, abençoada, abençoada, nada vai te barrar, você vai chegar. Mas está difícil, tá? Mas você vai chegar. O negócio está complicado, tá? Mas você vai chegar. Parece que eu não vou vencer. Você já é mais do que vencedor, mais do que vencedor. Você vai chegar, porque a ordem é dele. E você está seguindo a ordem de Deus. Você não está seguindo, não é a ordem do homem, é a ordem de Deus. Você vai chegar lá. E veja o que diz aí o versículo 23 da continuidade. Subiu ao monte para orar à parte. O que é que nós temos que entender? É que vai vir as dificuldades, mas que nós temos um intercessor. Vai vir as lutas, mas nós temos um intercessor. Ah, pastor, não gosto nem de ouvir falar desse negócio de luta. Mas, amados e queridos, o importante não é ouvir falar das lutas. O importante é que nós temos alguém intercedendo por nós, alguém que não nos deixa só, alguém que está nas nossas vidas. Ele subiu ao monte para orar. E quando ele estava ali no monte orando, intercedendo, é porque ele sabia que os discípulos estavam no meio do mar e ia passar por aquele problema, por aquele vendaval. E então Jesus queria que o sobrenatural acontecesse. Jesus quer que o sobrenatural aconteça na tua vida. O natural, meu irmão, é com você, mas o sobrenatural é com Ele, é com Deus, é com o Senhor. É Ele que faz o sobrenatural acontecer na tua vida, você crê? Você crê que o sobrenatural de Deus vai acontecer na tua vida? Você crê que o sobrenatural de Deus já está acontecendo na tua vida? Você crê? Então continue confiante. Continua crendo. Ele vai orar. E a Bíblia diz que chegou já à tarde, ele estava ali só. Ele estava falando com Deus. Ele estava falando com o Pai. Ele estava na intercessão. E diz o versículo 24 que o barco já estava no meio do mar. E o barco estava açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Quantos ventos contrários se levantam? Quantas ondas se levantam?
quando os problemas se levantam,